O Nédio até brincou esses dias, me perguntou por que éramos contra o progresso quando nos posicionamos contra a trincheira da Anitta. Não, a verdade não é ser contra o progresso, na verdade é não concordar com uma visão rodoviarista da cidade. A derrubada das árvores agora, que lembra os anos 70, em que as pessoas tinham que subir nas árvores, e simbolizou Porto Alegre, a luta ambiental pela subida nas árvores de militantes ambientais, está acontecendo nesse momento, a poucos metros daqui. Para duplicar uma avenida, para permitir que o fluxo de veículos circule mais rápido. Essa é uma política que está condenada nos países que adotaram essa ideia de abrir mais espaços para automóveis. Eu gostaria de recomendar aos colegas uma leitura que me foi recomendada pelo vereador Adelicel, um livro chamado Vida e Morte de Grandes Cidades, de uma arquiteta chamada Jane Jacobs. E ela, pelo próprio título do livro, é possível perceber que as cidades podem morrer. E uma cidade pode morrer quando ela justamente anula o sujeito da vida diária, da complexidade que é e da sustentabilidade que exige uma cidade em que comércio, moradia e transporte estejam integrados. Em Caxias do Sul existe um Conselho das Árvores. Nós vamos estudar essa proposta, ver se é possível fazer isso, porque nós temos notado que a cidade, a poda feita pela SMAN é uma poda quase criminosa. Não tenho conhecimento técnico para fazer um rebate disso, né? Mas com certeza o que você vê do dia para a noite são uma poda em Y, praticamente devastando as árvores. Muitas árvores são podadas a tal ponto que não resistem para depois serem derrubadas. Me parece que quem conhece outras cidades ao longo do Brasil afora percebe o quanto é valioso morar em Porto Alegre e perceber o quanto é agradável a presença de uma arborificação tão grande como Porto Alegre. Então, eu gostaria eu considero esse um primeiro pronunciamento meu, tinha feito alguns pronunciamentos durante o recesso parlamentar, mas acredito que hoje já, né, com a sessão legislativa iniciada, considero esse um primeiro pronunciamento, apesar de alguns colegas não estarem aqui. Por favor, vereador. Vereador Marcelo Garbosa, eu quero, como líder do PSOL, comentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela preocupação e pela sensibilidade de perceber o que realmente é importante. Eu acho que Vossa Excelência coloca justamente um tema, uma forma de visão sobre circunstâncias que ocorrem no cotidiano e que, lamentavelmente, pode nos levar, pelo menos em parte, a ser uma das... Eu não li o livro ainda, a ser um dos exemplos ruins da morte de cidades. Então, parabéns, porque a presença de Vossa Excelência nesse Parlamento Municipal, com certeza, engrandece essa luta ambiental. Obrigado, vereador. E aproveito a presença do meu colega Alberto, né? Nesse livro, a autora diz que a segurança nas cidades, ela se dá nas calçadas. Não está aqui o vereador Verandrúsculo, que fala da questão da retomada das calçadas pelo poder público. É nas calçadas que as pessoas se sentem seguras. Portanto, fazer uma ciclovia na 7 de setembro e não abrir espaço para pedestre é jogar o pedestre contra o ciclista. Eu adoraria que as ciclovias fossem feitas, e que bom estão sendo feitas, mas não sem pensar no pedestre. É o que está acontecendo na 7 de setembro. As pessoas estão caminhando na ciclovia porque justamente não há espaço para o pedestre. Então não se deve culpabilizar o pedestre se não há espaço para ele. Eu mesmo, quando caminho no centro, estou com pressa, ando na rua. Quer dizer, pensar a cidade é pensar do ponto de vista das pessoas. A cidade está sendo pensada, infelizmente, as grandes obras da Copa, na maioria delas são grandes obras viárias para incentivar o uso do automóvel, coisa que em outras cidades do mundo afora conseguiram perceber que isso é um caminho totalmente equivocado, né? Políticas que incentivam o uso do automóvel, como é a duplicação aqui da Avenida Beira-Rio, por exemplo, que já retirou um pedaço do Parque Marinho do Brasil, um espaço que antes era destinado para o lazer, no final da tarde, nos finais de semana, já se perdeu um pedaço. Então, me parece que não seremos contrários a uma ou outra obra pontualmente. Lhe concedo, vereador. Vereador Marcelo, só a título de contribuição do seu pronunciamento, que desde já saúdo,
Na verdade, algumas questões assim, todas as obras da Copa, todas elas terão ciclovias. E o parque, na verdade, não foi um retirado pedaço do parque. Aquilo ali já é gravame viário há muito tempo, desde a concepção do parque. Então, só essa contribuição para que possa botar no seu discurso. Te agradeço, vereador Cássio, mas de qualquer forma, efetivamente nós perdemos um pedaço, né? Hoje, onde antes os jovens ficavam sentados no final da tarde e aproveitavam o parque, hoje não é mais assim. Hoje passará ali a duplicação da Beira-Rio, que discordamos por isso, né? Por experiência de ter vivido em outros lugares, onde as políticas são todas de restrição ao uso do automóvel e não de incentivo, né? Nós temos uma série, as grandes obras são só exemplos, né? A abertura para o Largo Glênio Pérez para estacionamentos, justamente o que trata a lei aqui, no final da tarde, hoje o Glênio Pérez é aberto para um estacionamento de 40, 50 carros, talvez, impedindo e espremendo a passagem de muitas pessoas, né? A abertura de ruas no centro, por exemplo. Então, uma visão, com todo respeito, equivocada de cidade que nos arrependeremos muito no futuro. Então, é uma pena que estamos rumando para políticas que em outros lugares já se tornaram reconhecidamente equivocadas, né? Em Londres há um pedágio para circular no centro da cidade. Em Nova York, a diretora de trânsito agora proibiu que se ultrapasse alguns limites com menos de 3 pessoas dentro do automóvel. Então percebe que as políticas são de restrição e não de incentivo. Infelizmente temos essa visão equivocada que está tomando conta da cidade e que acaba, né, inclusive sendo vitimadas as árvores aí com 40 anos de idade que podem ser replantadas, né, algumas como compensação, mas serão replantadas muito longe, né, e se perde um capital vegetal que estava ali há muitos anos e fazia parte da história da cidade. Obrigado.